Olá, galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso assunto de hoje é gênero editorial. Vamos lá? Bem, o texto editorial tem como um caráter opinativo e é utilizado na imprensa, especialmente nos jornais e revistas. Além disso, ele tem um cunho argumentativo porque tem como finalidade convencer o leitor daquilo que ele acredita. Ele serve para expor a posição da instituição, além de posicionar o suporte diante de algum assunto polêmico ou atual que está ocorrendo na sociedade. É um tipo de texto dissertativo, porém no decorrer do texto existem argumentos da instituição. Embora sejam textos de caráter subjetivo, eles podem apresentar certa objetividade. Isso porque são os editoriais que apresentam os assuntos que serão abordados em cada seção do jornal, ou seja, política, econômica, cultural, esporte, turismo, país, cidade, classificados entre outros. Os termos são organizados pelos editorialistas, que expressam opiniões da equipe e por isso não recebem a assinatura do autor. No geral, eles apresentam a opinião do meio de comunicação, da revista, do jornal, do rádio. Tanto nos jornais quanto nas revistas, podemos encontrar os editoriais intitulados como Carta ao Leitor ou Carta do Editor. É muito importante frisar nisso, tanto nos jornais. Primeiro, que nem sempre o autor ele vai assinar, geralmente quem assina é a própria revista, a autoria, porque o autor ele vai trazer uma opinião daquele grupo e sobre como é que a gente vai encontrar isso nos jornais ou na revista, geralmente vai trazer carta ao leitor ou carta do editor, ok? E aí nós vamos pensar um pouco nessa estrutura. A estrutura do texto, do gênero textual editorial, pode ser um texto dissertativo argumentativo, ou seja, os editoriais apresentam a estrutura básica dividida em 3 partes principais. Primeiro, na introdução, vai trazer a exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura. No desenvolvimento, nós vamos ter o momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta e, na conclusão, a finalização do texto com a opinião do autor ou da equipe. Vale lembrar que o editorial ele fica sempre nisso, né? Nós vamos ter, é um texto dissertativo argumentativo, é um texto jornalístico, é um texto opinativo. Ele vai trazer, né, essas menções como gênero textual. Se você pesquisar, ele vai estar lá, gênero jornalístico, mas ele vai ter como tipologia um texto dissertativo argumentativo, porque ele vai trazer uma opinião, né, e vai trabalhar com essa opinião a partir de argumentos, ok? Aí agora nós vamos dar uma lida no exemplo. Abaixo veremos o modelo de editorial publicado pela Folha de São Paulo em 4 de novembro de 2020, apontando como assunto central a votação dos Estados Unidos. Vergonha americana. Naquilo que já virou trauma recorrente, o sistema eleitoral americano fez o mundo prender a respiração. Foi assim que em 2000, quando George W. Bush triunfou só um mês depois do pleito, numa disputa judicial. Em 2016, Donald Trump repetiu seu colega republicano Bush e também venceu sem maioria no voto popular. A distorção vem do confuso modelo em que ganha quem quiser conseguir mais votos no colégio editorial, ou seja, a maioria dos votos de delegados dos 50 estados. Nessa eleição indireta, quando a polarização se acentua, pequenas diferenças podem mudar o resultado final. Como já esperado, Trump tumultuou o processo ao cantar vitória antes da hora, com apenas resultados parciais favoráveis em estados nos quais a corrida contra John Biden estava apertada. Pior disso, queria a justiça com o objetivo de parar a contagem.
de modo a interromper o jogo antes do fim. Sua tese furada é que os democratas estimularam um voto antecipado pelo correio, o que poderia gerar manipulação. Percebam que o que ele traz aí como tema principal, nós vamos ter a política, né? Falando um pouco sobre essa situação nos Estados Unidos. Então, ele traz essa situação política para que o leitor possa entender um pouco mais o que esse jornal vai trazer de mais importante hoje. Outro fator importante é perceber que ele não vem direto para aquilo que ele quer falar. Ele introduz. Como é que ele introduz? Ele vai trazendo, né, uma lembrança do leitor, né, naquilo que já virou um trauma recorrente. O sistema eleitoral americano fez o mundo prender a respiração. Foi assim em 2000. Então, ele faz essa retomada de um dado histórico, né, trazendo na lembrança esse momento, para assim poder relacionar dentro na construção das ideias e dos argumentos no texto. E aí depois ele vem trazendo a explanação do que aconteceu, e aí ao final ele diz: pior, disse que iria à justiça com o objetivo de mandar. E aí ele continua: sua tese furada é que os democratas estipulam um voto antecipado pelo correio, o que poderia gerar manipulação. E aí ele continua, né? Essa é a nossa primeira parte do texto. Ele continua: a pandemia impulsionou a modalidade neste ano, mas para o presidente isso é uma enorme fraude. É uma vergonha para o nosso país. Francamente, não ganhamos esta eleição, atacou. Trump tinha aquela hora motivos para celebrar a onda azul em referência à cor do Partido Democrático de Biden. Não se concretizou. Os democratas falharam em garantir o apoio de minorias, como os latinos na Flórida, e a divisão do país se aprofundou, o que favorece Trump. Biden promete barrar o absurdo com a aparente reação de seu partido na apuração. Parece estar garantidas novas rodadas e ataques à democracia. Prender a respiração terá mais uma utilidade. Então, nós voltamos aqui, ele continua, né, fazendo essa menção dos fatos, o que está acontecendo, e ao final ele coloca: prender a respiração terá mais uma utilidade. Então, ele traz, né, essa situação política que possivelmente vai ser trabalhada, vai ser retratada mais dentro do jornal. E aí nós temos que pensar o quê? Que o texto, o gênero editorial, como é que ele deve iniciar? Primeiro, ele aí iniciou com um relato histórico, né, retomando informações. Depois, ele trouxe uma sequência de informações, né, situadas pelos contextos de votação nos Estados Unidos. E aí, desde a análise do título, nós temos um juízo de valor: vergonha americana. Logo, é uma opinião. E, por fim, o texto ele vai encerrando, né, retomando e reafirmando as questões apresentadas. Então, é tudo isso que ele constrói dentro desse texto. Então, o editorial é isso. Ele vai trazer um pouco dos relatos históricos, vai trazer uma introdução mais fundamentada. Aí depois ele vai trazer as informações, né, para que o leitor ele possa visualizar aquele panorama, para que ele possa entender o que está acontecendo. E aí ele pode depois vir dando juízo de valor. Lembrando que esse juízo de valor não remete ao autor em si do editorial, mas assim, geralmente a opinião de toda a empresa, né, do jornal, da revista, que está colocando aquele jornal, aquela revista para divulgação. E aí agora nós vamos exercitar um pouquinho. 1. Os editoriais são gêneros textuais que fazem parte do grupo de textos jurídicos, religiosos, publicitários ou jornalísticos. Pensem aí um pouquinho, o que vocês acham? Então, a resposta correta seria a letra D, jornalísticos. É aquilo que eu disse para vocês, os gêneros textuais, né,
Nós temos os tipos e os gêneros. E aí, dentro dos gêneros, nós vamos ter os gêneros jornalísticos. E dentro desse gênero, nós vamos ter o editorial, que vai ter algumas características específicas. Ele vai trazer opinião, ele vai trazer um texto com uma exposição de ideias, mas também vai trazer argumentos. Então, é sempre importante frisar nessas características. 2. Sobre o gênero textual ou editorial, é correto afirmar: A. O editorial pode ser escrito por qualquer cidadão que queira manifestar a sua opinião sobre algum assunto. B. O editorial expõe fatos e informações recentes com o objetivo de deixar os leitores informados sobre os últimos acontecimentos. C. O editorial representa a opinião da empresa jornalística sobre algum assunto em pauta no momento. D. O editorial informa a população sobre pesquisas recentes que explicam problemas que estão afetando a sociedade. O editorial expõe a opinião coletiva de determinados grupos da sociedade sobre problemas políticos e sociais. Qual a resposta adequada aqui, hein, pessoal? O que vocês acham? A resposta correta é a letra C, porque o editorial representa a opinião de uma empresa jornalística sobre algum assunto em pauta no momento. Então, é aquilo que eu disse para vocês, ele não vai trazer em si a sua opinião, mas ele vai representar, a partir da sua escrita, o autor, a empresa jornalística. Seja a revista, o jornal, ele vai trazer a opinião da empresa, ok? No mais, é só isso. Vocês devem acessar o nosso portal eduque.acre para assistir esses e demais vídeos. Até logo. Tchau, tchau.